Tudo bem, amigos? Meu nome é Hélio Lima e essa é a primeira edição do programa ABR Esporte. Hoje trago meu grande amigo Lucas Mendonça, ele que conheci na época do blog site Sem Retranca, né? E hoje é um dos grandes nomes aí da nova leva do jornalismo esportivo do Mato Grosso do Sul. Alguns chamam de crônica esportiva, mas enfim, isso é uma outra história. O Lucas Mendonça aí, você que acompanha o futebol sul-mato-grossense, já viu ele narrando partidas pela Operário TV, pela Tark TV e também nos canais da CBFS TV, né? Também no Facebook e no YouTube, né? E sempre quando tem uma competição hoje em Campo Grande, a galera procura o Lucas para mostrar o seu talento. Prazer, Lucas, meu amigo aí, já há algum tempo a gente conversa, troca ideia, mas nunca parou para conversar frente a frente. Lucas, se apresente. Quem que é Lucas Mendonça? Boa tarde, amigos do BR Esportes. Aqui é Lucas Mendonça. Satisfação imensa estar aqui contigo mais uma vez, velho. A gente se conheceu pessoalmente num jogo lá com as meninas, né? Foi até um jogaço, jogo marcante entre a Cerco CDB e o Operário na época, em 2021, o Operário Pezão, né? Foram poucos momentos. Você estava gravando um jogo anterior, acho que foi, se não me engano, foi Pezão e APAC, o time APEC, né? Time lá do Mato Grosso. E a gente se conheceu. No Mato Grosso. Então, Lucas, eu lembro que a gente conversou rapidão, mas você trabalhou e eu só fiquei conversando fiado na esquina. Não, você estava gravando, né, pro seu canal na época, e aí na sequência a gente fez a transmissão no Operário TV. O Lucas Mendonça é um carioca que chegou aqui no Mato Grosso do Sul em 2016 e, graças a Deus, agora em 2022 a gente pôde aí fazer bastante coisa, como você falou aí. A gente fez grandes competições, não somente em Campo Grande, como no estado, como, por exemplo, a inauguração aí da Arena Maracaju, que foi um dos momentos marcantes aí do ano passado. Pois é, Lucas, você narrou futsal, narrou futebol amador, né? A gente até intermediou a sua participação na final do campeonato da Associação de Eletricistas, se eu não estou enganado. Dos eletricitários, né? Competição lá dos sindicatos eletricitários. A convite seu foi bem bacana, né? Foi no período, se não me engano, no começo do ano também, logo após o campeonato estadual. Mas eu comecei no campeonato estadual, na Operário TV, na verdade, antes mesmo do campeonato estadual do ano passado, com as narrações. Eu que sempre quis narrar, né? Foi um desejo meu sempre de infância. Meu desejo desde de criança sempre foi narrar, principalmente futebol. Apesar que no ano passado eu tive um leque bem maior aí, com outras competições aí na modalidade escolar, mas o meu desejo de narrar sempre foi muito grande. Fiz faculdade, concluí o curso também, mas eu comecei lá no dia 1º de setembro de 2021, um clássico comerário, jogo amistoso, né? Que valia ali a Taça Nené, que é ter o Campeonato Sub-20 estadual logo na sequência. E foi o meu primeiro jogo. A transmissão foi no Facebook. Naquela época a gente fazia as transmissões pelo Facebook, realmente não tinha ainda o canal no YouTube. Até tinha, mas não tinha, tipo, a visibilidade que tem hoje. A gente estava engatinhando no Facebook primeiro, depois que a gente migrou totalmente para o YouTube no ano seguinte. Mas a gente começou no Facebook. E foi bem legal, foi bem bacana. A convite do presidente Estevão Petralas, do Operário. Para quem não sabe, em 2016 eu trabalhei lá no Operário por 10 dias e no outro ano eu trabalhei praticamente todo o campeonato. Minha função era ajudar, né? Todo mundo lá que ajudava o pessoal, principalmente o pessoal da comissão técnica. E aí, num desses jogos de 2017, a gente estava ali brincando, uma resenha ali, saiu uma narração de um gol e ele nunca se esqueceu disso e me fez o convite. Sou muito grato por ter tido essa oportunidade no ano de 2021. E ali começou, foi um jogo em homenagem ao saudoso Neneca, né, que nos deixou recentemente.
que eu conheci, era uma pessoa muito simpática, eles chamavam todo mundo de Carinha, chegava lá no clube, eles chamavam, e aí, Carinha, tal. Era um cara que a gente, acho que quem conhece a história dele sentiu bastante a perda dele, porque ele sempre, tipo, era um cara muito sincero, um cara muito amigo, que queria sempre ajudar, e essa homenagem foi muito significativa, assim, homenagear o troféu Neneca. Infelizmente não ficou com o Operário, né, o comercial que acabou vencendo, ele jogou pelos dois clubes, a maior parte dele é que fez carreira no Operário, mas acho que valeu muito pelo significado desse troféu que foi a Taça Neneca naquela minha estreia. Lucas, já adiantando um pouco, né, uma pergunta que eu iria fazer mais à frente, né, mas você citou essa tua experiência em trabalhar nos bastidores, trabalhar ali junto com a comissão técnica, e às vezes eu falo assim, porque na época da faculdade, né, da FMS, né, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, né, do acadêmico, né, conseguir entrar no mercado de trabalho. Às vezes ele até entrava, né, só que ficava trabalhando em sites regulares, né, mas longe ali do campo de ação, né, e quando ia cobrir, você tem um distanciamento, né? Já você não. Você, eu acredito que teve essa experiência antes, e hoje, quando você tem a oportunidade de trabalhar, de estar narrando o jogo, fazendo ofício como narrador, né? Você é jornalista, né? Também escreve, e também acredito dá os seus pitacos, seus comentários. Isso é uma valia muito grande, né? Você ter essa experiência do dia a dia, né? Eu penso o seguinte: não precisa você ser jogador, mas você conviver, vivenciar os momentos ali, e assim você acaba tendo a visão de quem está praticamente no centro. Porque o jogador, querendo ou não, ele tem a sua visão tem a sua visão, né? Já quem é comentarista ou enfim, né, jornalista só veio, não teve essa imersão, né? Falar com o Sr. Edson Silva, que eu tive o prazer de ter como professor, sempre dizia, né? É muito importante você ter tido essa imersão antes, ter vivenciado, porque você acaba tendo visões assim que outras pessoas acabam não tendo. Você não fica só uma pessoa que só fica repetindo estatística ou falando que tal cara jogou em tal lugar. É muito importante até para fazer a leitura de certos momentos das partidas, né? E auxiliar o comentarista. Com certeza, Hélio. Inclusive, já aproveitando aí que você deu o gancho, né, que eu de fato entrei, já comecei na carreira de narrador. A minha chegada no Operário foi bem curiosa. Como eu disse, eu cheguei em 2016, em Campo Grande. Na época eu ainda sou casado, né, para quem não sabe, já desde 2016 eu moro com a minha esposa. Então, para chegar aqui, claro, tive que buscar trabalho, não conhecia, já tinha vindo da cidade, mas não conhecia ainda, não tinha ninguém para trabalhar e tudo, e ainda não fazia faculdade de jornalismo, que era o meu desejo. Mas a minha entrada no Operário foi bem curiosa. Eu arrumei um trabalho que era bem puxado à noite no hotel, né, próximo do centro da cidade. E curiosamente lá ficaram hospedados um jogador e membros ali da comissão técnica que eram do Operário. O próprio Rodrigo Grau, né, ficou hospedado nesse hotel e foi uma experiência muito legal. Eu, como morei na Bahia antes de vir para cá, o Rodrigo Grau, ele é um jogador que na Bahia, por mais que ele tenha jogado pouco, um período muito curto, ele ficou bem conhecido pela torcida do Bahia. A torcida do Bahia fazia muita referência, ele chamava ele de Lobo Grau, inclusive, ficou o apelido dele, porque ele fez muitos gols importantes e estava naquele elenco que subiu com o Bahia em 2010. O Bahia retornava ali à primeira divisão depois de 7 anos, 7 anos foi em 2003, 2002, né, 8 anos praticamente fora, e em 2013, cara, exatamente, 7 anos. 7 anos, o Bahia retornava à primeira divisão do futebol brasileiro e ele estava naquele elenco. Ele, inclusive, me deu uma camisa que eu tenho até hoje, guardo com muito carinho, que é uma camisa do Bahia oficial da época, com o mesmo número dele, assinada no dia do aniversário dele. Então, dia do aniversário dele, eu sei, não de cabeça, mas eu tenho anotado porque ele anotou nesse dia.
E assim começou a minha chegada no Operário, né? Foi em 2016, eu estava ali, não estava assim por conta do horário, era bem puxado, era de madrugada que eu trabalhava, era bem puxado estar por ali. E conhecendo o treinador na época, que era o Celso Teixeira, ele me convidou para, se eu queria, primeiro me convidou para assistir um jogo, né? Eu não conhecia o futebol local, ainda querendo saber um pouco mais, mas eu sabia da história dele, né? Então queria ver ele jogar de novo, ter essa oportunidade de ver o Rodrigo Grau jogar. Então ele me fez esse convite. O irmão dele, que é treinador de goleiro, também estava. Estava o Marcos, agora me foge o sobrenome, mas o Marcos era o preparador físico e o Celso Teixeira eram os quatro que eu falei que estavam no hotel. E aí no campeonato estadual andando, a gente foi fazer o primeiro jogo, a gente foi nada mais, nada menos que o Clássico Operário de 2016, no Estádio das Moreninhas lotado, fazia 5 anos que não tinha um Comerário na cidade, e levei minha esposa também, que né, nunca, não torcia para nenhum time para conhecer. Ela também virou operariana doente por minha causa, a gente realmente se apaixonou. E aí, já no final do campeonato, eu tive a oportunidade de trabalhar ali 10 dias, como eu falei, que foi exatamente o período da semifinal, que valia já a vaga para as competições nacionais, no caso a Série D. Aí a gente, por conta do regulamento, né, aquele ano o regulamento beneficiava a equipe que tinha a melhor campanha. O Operário acabou empatando aqui em Campo Grande no primeiro jogo, 0-0, e acabou empatando lá também, mesmo sendo superior, né, nos dois jogos, mas o 0-0 os dois jogos acabou classificando 7 e o Operário ficou de fora da final, né, acabou caindo na semifinal. O 7 colocou o regulamento embaixo do braço e conseguiu a vaga. Mas aí ficou, né? Esses 10 dias, mesmo sendo um curto período, eu conheci uma pessoa muito especial lá dentro na época, que foi o Madalena, que era o rapaz da massagista, né? Que ficou muito conhecido. Mordomo, como dizem, né? Mordomo, né? Não, massagista, né? Não era o roupeiro, era o massagista, né? Que era o Madalena. O Madalena acabou, a gente mesmo ali naquele curto período, eu fiquei para ajudar muito ele ali, acabou criando uma amizade. Mas como o campeonato acabou, né? Era o último ano que a gente tinha o campeonato estadual com um brasileiro logo na sequência, então não ia dar continuidade. E sabendo que da dificuldade do clube, né, de poder manter a própria base, poder manter seus funcionários, eu acabei não continuando. E aí depois continuei trabalhando, fui trabalhar em outra área, né, na área de alimentação e tal, em restaurante e lanchonete, né? E aí no ano seguinte eu tive que tomar uma decisão, né? Recebi novamente o convite, dessa vez foi o Madalena, eu tinha ido já no estádio assistir a um jogo, já como torcedor mesmo, fui assistir, e veio o convite dele mais uma vez, e aí na dona Auxiliadora, que é a esposa do presidente, agora ex-presidente Estevão Petralas, tinha me feito convite para que se eu queria retomar, a pedido do próprio Madalena. E eu fiquei assim, balançado, né? Porque tinha que escolher ali entre, vamos dizer assim, a sobrevivência financeira, né? E um sonho de estar ali novamente tendo aquela oportunidade. Em 2016 a gente terminou em terceiro lugar, conquistamos uma vaga para a Copa Verde. E eu tinha esse desejo de tentar novamente buscar esse poderia não ser o título, mas essa vaga na final que daria a classificação ao Operário. Então, em 2017, eu balancei, acabei na hora não indo, aí depois ele foi lá, teve uma reunião, Madalena foi lá e convenceu o pessoal, já tinha uma indicação de outra pessoa, fez convencer o pessoal a me contratar. Ali é que eu digo que abriu realmente as portas, né? Muitas vezes, às vezes a gente tem que
muitas vezes a gente pensa muito nas coisas imediatas, né? A gente acho que o próprio ser humano, né? Pelo menos o brasileiro, ele não pensa muito futuramente, né? Ele pensa sempre no agora. E eu costumo dizer que às vezes a gente precisa plantar as coisas para colher no futuro, né? A gente não pode esperar que as coisas venham e aconteçam. Então foi realmente isso que eu pensei na hora. Eu achei assim que a possibilidade de ir pro Operário era mais uma oportunidade de estar ali vivenciando o clube. Muitas vezes a pessoa fala, o time tem a obrigação de ganhar, o Operário e tal, mas não sabe a dificuldade que é manter um clube de futebol, né? Não sabe como que o clube passa, o que tinha o clube, o senhorzinho que tem que levar lá as frutas, coisas todo dia, pão, a questão fiscal, o próprio jogo em si de futebol exige números assim astronômicos, se a gente for falar para o futebol local, que exige, porque tem policiamento, é obrigado a ter laudo de estádio, é obrigado a ter ambulância, tem uma série de quesitos, né, que exige para uma partida de futebol. E muitas vezes a pessoa não esquece, o torcedor tá lá e com o direito dele, ele paga o ingresso, durante o jogo ele tem todo o direito dele de cobrar. Mas muitas vezes a gente tá ali no calor do jogo e a gente não se toca, né, como que tá ali naquela parte. Eu acho que isso foi o mais importante realmente, a gente vê a realidade do clube, né? A gente pensar que um clube como o Operário, com toda a sua história de ser o maior clube do estado e ser reconhecido até hoje fora do estado pelo século passado, você vê um clube na realidade que a gente estava, né, em 2017, que era um clube ainda degalgando, né, passos aí depois de 7 anos, né, aí no ostracismo aí de quase ter fechado as portas. Então, a realidade é outra. Perfeito, Lucas, perfeito. É a questão da logística, né? A gente até em off comenta, né? O pessoal me acompanha já há uns anos, sabe, né? Eu não faço cobertura do futebol profissional, né? Mas a gente acompanha a certa distância, né? E sabe como que funciona a logística, né? A hora que as pessoas pegarem lá e verem mais ou menos como que questão do custo, para você ter uma ambulância em campo, para você ter um policiamento, como você citou, o preço da O próprio segurança, Gandula, né? Nem mesmo o Gandula é delegado de partida, tem uma série de coisas. fora do campo, enfim, né? Campo Grande tem uma situação que é um pouco complicada, não sei como está hoje, né? Mas o interior, ao menos, em grande maioria, os clubes têm um certo apoio, né? Do poder público local, né? E quando esse apoio não vem, né, fica praticamente inviável. É só ver o número de equipes que acabam até desistindo do campeonato. Acho que até esse ano teve uma situação, né, tá mais por quem pode me confirmar, né, um clube que tinha um projeto bem legal, né, com uma história, com títulos, né, acabou desistindo porque, pelas informações aí, não tinha garantia do apoio do poder público, né. E, por outro lado, o poder público das cidades do interior, né, tem essa questão fiscal, né, tem várias situações orçamentárias, até de prioridades, né? Porque, querendo ou não, né, quando qualquer pessoa que investe algum dinheiro, né, quer um retorno de mídia, né, ou quer um retorno até para o público, que às vezes não é a prioridade naquele momento, né? Mas é isso. Então, Lucas, mas conte, antes da Operário TV, você escrevia em um site, né? Nosso grande amigo Marcos, lá da TV Morena, né? Já há muitos anos a principal TV do estado, né? Você foi parceiro dele por uns anos, fazendo um trabalho bem legal no Sem Retranca, porque era um texto, não era aquele texto, aquele lead frio, né? A proposta ali era contar as histórias, contar os resultados, só que sempre precisando passar uma história um pouco mais concreta, né? Como que foi a É, experiência? na verdade, não só participei, como ainda participo. É verdade que escrevo agora muito menos sem retranca, até porque o Marcos, ele mudou, né, a função dele lá no TV Moreno e ele mesmo não tem mais tempo de poder ficar gerindo ali o site.
Mas eu ainda, quando tem, acabou virando um site assim de notícias diferentes, né? Como não tá mais um site como era atualizado, acabou virando um site assim, com notícias que pouca gente fez ou que não teve tanto apelo da mídia, a gente pode dizer assim, né? Mas foi um trabalho muito legal, cara. Eu gosto muito de trabalhar, ser colaborador de Sem Retranca. Eu agradeço muito ao Marcos Ribeiro, porque quando eu estava ainda fazendo a minha faculdade, o Marcos me abriu as portas, né, para fazer o estágio lá no Sem Retranca, né? A gente começou ali com um trabalho primeiro cobrindo ali o estadual, né? Foram ali durante 2021. A gente fez ali o trabalho no estadual. Repito, eu comecei no Operário TV em setembro, então foi no primeiro semestre ali de 2021. Aí a gente fez um trabalho bacana naquele primeiro semestre, cobrindo bastante ali a questão do estadual, e eu passei também a cobrir uma coisa que a gente vê muito pouco, assim, existe sim cobertura, mas a gente vê muito pouco, que é a questão do treino, né? Você falando dessa parte de você estar ali no dia a dia, né? Isso me fez também passar isso. O que que eu levo? Passar isso para as pessoas, né? Às vezes a pessoa vê ali, mas pouco se fala, né, do treino. E o treino ele é muito importante, ali que você trabalha a parte tática, ali que você vai ver o que, que o treinador tá, qual a expectativa do treinador, o que, que ele está analisando do adversário, o que, que ele está estudando na equipe dele que ele precisa melhorar, o que, que ele precisa aprimorar. É ali que ele vai trabalhar a equipe dele. Então eu tive a oportunidade no Sem Retranca também de cobrir alguns treinos, inclusive eu cheguei a cobrir treino do ABC, cobri treino também do comercial, ali na Voz, esqueci o nome dali, onde é perto do Voz Isa, né? Isso, lá no Voz Isa, então tive a oportunidade de ir lá, e o comercial também sempre me abriu as portas, é, muito grato ao pessoal, tive amigos, o legal da profissão é isso, a gente acaba criando amizade com outras pessoas, né, como que trabalham no outro clube, mas que estão ali também, né, no mesmo bar, como a gente costuma dizer, né, porque o próprio Bolão, né, que é um massagista lá também, acho que ele é preparador físico, perdão, é preparador físico do comercial, foi uma das amizades que eu criei lá no comercial. Ele falou exatamente isso. É muito bacana vocês estarem aqui cobrindo o treino, porque as pessoas precisam saber como é difícil fazer futebol aqui, né? Você vê muitas vezes, a gente via lá, cansei de ver no próprio Operário Madalena tirar dinheiro do bolso dele para comprar o que precisa ali, a água, o elemento ali que precisa, né, para poder o jogador suprir a substância que precisa, né? Então, muitas vezes a gente vê a pessoa se dedicando ao amor que ela tem por fazer aquilo lá. Não é só a profissão. Muitas vezes a pessoa abre mão de muita coisa, né? Principalmente essas pessoas, como um fisioterapeuta, um preparador físico, que está ali no clube há muito tempo, e sabe das dificuldades, eles ajudam para que o clube realmente não acabe, né? Se a gente fosse pensar de fato só na questão financeira, a gente não ia conseguir fazer futebol no nosso estado. Infelizmente, a nossa realidade é bem diferente. A gente vive hoje um futebol semi-amador, né, no futebol do Mato Grosso do Sul, porque infelizmente a gente ocupa a penúltima colocação entre os quadros da federações, né, que não é o lugar que Mato Grosso do Sul, historicamente, deveria estar, principalmente Operário Comercial, que deram tantas alegrias para o Campo Grandense no passado, representando aí o estado do Mato Grosso, né, único, né, na época. Então a gente pensa que o futebol hoje ele tem que ser pensado de maneira diferente, né, a gente entende a dificuldade dos clubes, mas é importante que o clube consiga aí, ao menos, ter ali
reservado o seu direito de buscar um patrocinador com tudo certinho, né? Para que você não tenha problemas, né? Então, acredito que o mais legal dessa questão que você falou, de você viver dentro do clube, é você mostrar isso. Então, acho que foi uma coisa diferente que o pessoal curtiu bastante, principalmente quando tinha clássico, né? Semana de clássico, aí você fazia uma entrevista com o treinador de um time, o outro fazia de outro, a gente juntava ali os materiais, trazia um conteúdo diferenciado, acho que isso é bem bacana. E uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que eu fiz, continuo fazendo na Sem Retranca, é preservar a história do futebol do estado. Eu acho que isso é fundamental. Eu tava vendo agora recentemente, né? Infelizmente a gente teve aí ontem o enterro do Rei Pelé, que nos deixou agora recentemente. E muitas vezes a gente está aqui, a gente fica assim, né? E os familiares comentam, meu pai gosta muito do meu trabalho, me acompanha e acaba incentivando a gente a fazer um conteúdo. E eu acabei fazendo um conteúdo ali sobre o Pelé, das vezes que ele esteve em Campo Grande. Eu já tinha feito, né, que o comercial havia vencido o Santos de Pelé, que foi um material que o pessoal começou a consultar bastante de novo. Eu falei, isso que é legal, né? Você escreve uma coisa 2 anos atrás, o pessoal vai buscar esses assuntos e acaba conhecendo a história, né? Até o material do comercial, nessa questão de fazer materiais inéditos, a gente trabalhou com futsal também, no comercial que estava voltando aí depois de tanto tempo, né? Então, acho que o melhor do Sem Retranca é isso, é você trabalhar com assuntos que não estão ali tão visados ali, mas que tem a sua importância e que depois ele vira um registro, né? A pessoa procura e depois vai encontrar lá o material. Isso que é o mais legal de tudo. Tem bons pontos, né, Lucas? Ainda mais em uma era que nós tivemos o Facebook ali entre 2013. Eu lembro quando eu comecei a estagiar no Esporte Ágil, 2014, 2015, né? Eu lembro que muita gente citava naquela época que não precisa fazer matéria, eu já posto o resultado que aconteceu no meu Facebook e tal. Só que aquela postagem na mídia social, como é no próprio Instagram hoje, né, que você vê o pessoal preferindo estar fazendo postagem no Instagram, é muito difícil para você procurar depois, consultar depois. Como você vai buscar uma postagem dessa de 2014? A própria ferramenta, plataforma deixa inviável, é só por instantâneo. É uma coisa que, pessoalmente, né, na minha. Eu, particularmente, já procurei assuntos e achei matérias suas, inclusive, da época do Esporte É bem Ágil. mais difícil, né? É bem mais difícil. Você procura um site, até o próprio. Os próprios blogs, a Bola Rolou, né, que era o blog que eu tinha, né? Ele está na plataforma WordPress, que só quando o WordPress sai do ar, que você vai, quando você tem um site, você corre risco quando acabar o contrato do servidor, acabou aquele dado, né? E é um problema sério hoje, né? Um assunto mais amplo, né? Praticamente o fim, né, do papel, né? Dos jornais, né? Que era uma fonte histórica muito interessante, né? E, enfim, a minha trajetória foi uma preocupação, né? Que é um negócio que é meio, chega a ser um pouco excessivo, né? Mas tem que ser a gente cobrir total de todos os resultados ali para aquele teste, então você tem esse arquivo histórico. E até que o nosso trabalho gravando as partidas era para isso, para daqui 10, 15 anos, ó, tá o jogo inteiro na íntegra. E até uma questão que, pessoalmente, tive muita dificuldade com a febre das transmissões ao vivo. Porque, como você sabe, o Lucas pode falar muito bem, você fazer uma transmissão ao vivo, amigo, não é só você ligar um celular lá e chegar ao pau, não. Antigamente até era, né? Porque hoje começou a ter tantas e tantas e tantas que passou a ser padrão. Não tem transmissão ao vivo, uma porcaria. Só que aí qual que é o problema? Quem que vai pagar os R$ 500 ali de serviço ali? É complicado, é muito complicado, ainda mais quando você mexia com meio amador, né? Enfim. Mas esse é um assunto para um outro dia. Uma pergunta. Ele está falando aqui sobre um futebol profissional do Mato Grossense de sobrevivência, né? Os times fazem de tudo ali, o presidente é um torcedor, é mais torcedor do que um profissional de defesa, mais uma pessoa que muitas vezes tira dinheiro do bolso.
nos vem várias equipes do interior, para ter um time e a pessoa ter uma luta, assim, né? Aceita qualquer empresário, qualquer gente que for aí com procedência duvidosa, não fa... eu até fico alerta aí, eu sei que vai ter gente que ficou profissional do Estado assistindo essa live, eu não estou no meio de vocês, mas a gente teve muitas experiências recentes aqui, fica o meu alerta, todo mundo que for assinar qualquer coisa com o empresário, ou até nome de jogador, tem um site chamado Jus Brasil. Eu acho que sem a conta lá, você já consegue verificar se as pessoas têm antecedentes criminais, né? E até no caso, até nome de atleta mesmo, você joga ali, porque é muito ruim, né, Lucas? Eu fico imaginando o que a gente teve nos últimos anos, né? Não vou citar os casos aqui, porque o meu juiz está de férias, né? Enfim, né? Mas a gente teve casos suspeitos até pelas informações, a princípio tivemos até pelas informações ponderações, né? Sobre a questão de manipulação de resultados, né? E hoje, com essas casas de apostas, né? Eu posso falar que na época da bola rolou, eu tive 2 casas de apostas que nos ajudaram bastante. Enfim, né? E é uma das maneiras de você conseguir financiar, né? E manter um trabalho independente, né? Mas existe esse problema. Como que você vê, Lucas, essa situação? Porque para você, querendo ou não, por mais que até consiga monetizar, até consiga ter um trabalho justo, digno, profissional ali fazendo, é muito ruim, né? Você vai lá, tem todo o esforço, você desloca vários quilômetros, vai lá, vai fazer um jogo, vê uma situação dessa, e aí depois é uma coisa que acaba sujando a imagem não só das equipes envolvidas, mas de todo mundo que participa do campeonato, toda a comunidade. Que patrocinador, que prefeitura que vai querer colocar dinheiro público, né, numa modalidade onde tem essas suspeitas de manipulação de resultado. Como que você vê isso? Eu vejo uma situação muito delicada, né? Não só no futebol de Mato Grosso do Sul, mas no futebol com as equipes menores, né? Infelizmente a gente vê jogadores aí que não é um caso, a gente tem que ressaltar, não é um caso exclusivo do Mato Grosso do Sul, né? Já tiveram outras competições, principalmente competições de segunda divisão, terceira divisão, em que a gente sabe que o recurso financeiro do jogador ele é bem menor. A gente sabe que a realidade financeira do jogador de futebol é uma ilusão, né? Muitas vezes a gente quer ser criança, quer ser jogador de futebol, mas já pensa que quer ser o Cristiano Ronaldo, o Messi, mas é uma realidade para poucos. A maioria são operários da bola, né? Não vivem só de futebol, né? Ou se vivem, eles dão o seu jeito ali de jogar. Lucas, eu digo assim que eu vou, não para alongar muito, né? Acho que não sei se o Lucas chegou a acompanhar aquele cantor lá, o Chico Buarque, né? E ele tem aquela obra escrita, a Ópera do Malandro, né? E assim, Sim. aquela figura do malandro carioca, eu acho que o jogador, né, tem um pouco do boêmio, sabe? Malandro no sentido do boêmio, daquela pessoa que vivencia. Cara, só quem os jogadores que estão acompanhando, ou para quem viveu esse meio, vai entender o que eu estou falando. É um estilo de vida, é um jeito de se viver, né? Você ser remunerado para fazer aquilo que todo mundo ama, mesmo nos maiores rincões. Por isso a gente vê jogadores com 28, 29 anos aí jogando terceira, quarta divisão. É porque tem um sonho ali. Alguns conseguem, a partir dali, conseguir fazer uma faculdade, conseguir um emprego, até seguir no esporte, né? Consegue construir uma vida, né? Mas a grande maioria, como você falou, são pessoas que às vezes tem que jogar amador para conseguir. Às vezes o jogador joga o profissional aqui no estado, só que onde ele ganha dinheiro mesmo é no futebol amador, né? E que é o que sustenta muitos atletas o resto do ano. Mas é isso aí, Lucas. Exatamente, como você frisou. E tem jogador que prefere muitas vezes sair e jogar no futebol amador. E aí a gente cria essa polêmica, né? Que diz, não, que absurdo, Operário, o Comercial contratou um jogador que joga no futebol amador. Mas o nosso futebol hoje, ele infelizmente, pela condição que os clubes têm, eles têm que buscar algumas alternativas. O jogador também. Ele tem que sustentar a sua família, né? Ele precisa pagar
as suas contas e, infelizmente, no próprio clube, o clube não consegue sustentar, né? Acredito que, como você falou, até voltando um pouquinho na pergunta anterior, você falou dos apoios das prefeituras. Em Campo Grande, a gente não existe apoio municipal, né? A gente tem apenas os aí para a Série A desse ano o Operário Comercial. O comercial numa situação muito delicada, já não é de hoje, né, que o presidente busca aí apoios e não vem conseguindo esses apoios. Inclusive, o comercial vem jogando agora a Copa São Paulo de Futebol Júnior, estreou ontem contra o Cruzeiro, anteontem, né, contra o Cruzeiro. E, o próprio Cláudio Barbosa, que é o presidente do comercial, diz que o clube precisa de apoio, né? Teve aí um empresário que ajudou o clube aí com a garotada para poder levar para lá, para São Paulo e disputar o campeonato, e tem aí a esperança de manter, né? Fizeram aí a parceria com a Fair Play, mas assim, o clube tem que se reinventar para poder competir, porque o próprio Cláudio disse que talvez se não haja esse apoio, porque ele sozinho como empresário que ele não consegue sustentar mais, né? A gente sabe que teve aí um parceiro dele que eu não sei se continua, que foi o Matheus Sabatini, né? Que também é empresário, que migrou aí para o Náutico, foi treinador do Náutico, que é onde tem um espaço ali de uma academia, tem conveniência, tem vários empreendimentos, e um dos espaços ao lado da academia dele cede ali o espaço para a loja do comercial, que é onde o clube consegue ali vender os seus produtos e tal, para pelo menos divulgar a sua marca. Mas só existe porque tem alguém que abre as portas. Se alguém um dia ele chegar e pedir, como eu te falei, essa questão de você ajudar e não cobrar nada, se ele fosse cobrar, não teria loja, porque infelizmente não é uma realidade que a gente tem de um clube ter uma loja, nem uma loja. O Operário mesmo não tem uma loja, né? A gente não tem, infelizmente, é uma realidade, o clube não tem uma loja. Então, porque os clubes têm essa dificuldade. Ou você tem, como o Operário fez, de ter ali a sua questão documental e conseguir buscar patrocinadores, até conseguiu aí renovar esses patrocinadores master e você conseguir ali uma grana bacana para participar das competições nacionais, principalmente a Copa do Brasil, que é muito rentável hoje, ainda mais se você classificar de fase. Então, são soluções que os clubes precisam fazer, porque apoio municipal não tem. Tanto que o Novo, que acabou de voltar para a primeira divisão, não quer nem jogar em Campo Grande. Já está aí buscando parceria para jogar em Sidrolândia, está correndo aí quanto tempo para ver se consegue uma parceria com o município. Precisa aí dos laudos, né? A gente sabe que o estádio das Moreninhas hoje é uma condição precária para jogo, e o Morenão está em reforma, né? Então não tem condição de jogo. Então a gente não sabe nem onde os clubes daqui vão jogar, que dirá ter apoio municipal. Então é uma realidade. E o Novo, a solução, acho que é uma boa solução, é tentar jogar os jogos para Cidrolândia. Então já é um clube que quer deixar Campo Grande e migrar para o interior por falta de apoio também. É o futebol de sobrevivência, né? Vou entrar muito a fundo, né? Até porque, como eu já citei aqui, a gente não acompanha de perto, né? Tem pessoas aí. Um cara que eu recomendo muito para vocês seguirem é o nosso amigo Claudio Severo aí. Cara, sem brincadeira, o Um Severo, abraço para ele, né? Depois vai curtir aí, um abraço para ele. Figuraça. quando for dessa, ele tem uma salinha lá em cima guardada para ele lá com todo o conforto, porque o que esse cara fez aí pelo esporte, vários esportes, mas principalmente o futebol profissional aí, eu me lembro, eu sou de Coxim, né? Eu tô por aqui, né? E cheguei até a fazer 2 partidas aqui do clube local, mas porque não tinha ninguém, se fosse lá, não ia ter nem imagem do jogo, enfim. Né? E nosso amigo James de Gariba, grande James lá de Dourados, né? Ficou do nosso pé, a gente teve que ir lá, né? Não é muito a minha, né? Mas estávamos lá e, enfim, né? O Severo lembra da estreia nessa Série B que o clube local aqui, o Coxinha Atlético Clube, subiu das Moreninhas lá. Acho que o jogo atrasou. Aí ele ia fazer a transmissão por rádio, né?
pela web rádio dele, e aí não tinha luz no estádio. Aí como é que faz? Como é que faz? A gente com a Operário TV, né, para quem não sabe, aí ano passado a gente fez aí a maior, acredito eu, posso estar enganado, né? O Hélio tá mais tempo aí aqui no estado, por mais que não seja a área que ele cobre, que é o futebol, mas eu acho que provavelmente foi a maior cobertura da história do Operário em estadual, pelo menos nesse século, né? De 2001 para cá, acredito que foi a maior, porque a gente fez todos os jogos do Operário, com exceção a um jogo em Chapadão, que a gente não fez no hexagonal, os demais jogos a gente fez todos, tanto do Operário em casa como fora, então a gente viajou, igual eu falei, o Rodrigo também é um cara que muitas vezes estava ali, parceiro, que ajuda, que contribui, Mas que né, parceiro, mas que é praticamente o coração e as pernas, né? E a mente, é, né? e a mente, ele é quem faz o negócio andar, né, ele que a engrenagem anda ali porque tem a ajuda dele, né. Um abraço pro Rodrigo Moreira, gente boa. E então ele que montou aí a Operário TV, então a gente fez muitos jogos e a gente passa por situações bem curiosas e bem difíceis, né? Muito por conta dos jogos no interior, onde a gente tem a dificuldade da internet, você sabe disso. Você tá em Coxim, você sabe. A questão da internet em algumas cidades. O grande problema que eu penso, assim, isso eu posso falar bem, né, que você sabe, né? Futebol, se o futebol profissional já é complicado, imagina nas coisas que eu mexia, né? Enfim, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar gravando partidas, só que tem essa exigência, e muitas vezes até o nosso financiamento, os apoiadores, patrocinadores exigem a transmissão ao vivo. Só que às vezes não, você tem que ter é um custo que tu tem, e aí às vezes as pessoas não entendem, né? Infelizmente, você em primeiro momento, como eu acredito que possa ter sido o caso de vocês em um momento, ou vá ser, ou já acontece em muitos locais, e primeiro tu mete a cara, só que vai no segundo, terceiro, quarto ano, não vale mais a pena, porque você depende do algoritmo do YouTube, do algoritmo do Facebook, para você ter aquele número de feeds, aquele número de visualizações. Hoje em dia, eu vou falar um negócio para você. Essa primeira parte vai ter a segunda parte daqui a pouquinho. Vai dar um intervalinho aqui. Vamos ver alguns trechos aí do nosso amigo Lucas Mendonça. Um problema muito sério. Hoje em dia, um Reels do Instagram bem feitinho ali, dá o triplo de retorno para o seu terceiro apoiador. Infelizmente, a coisa está difícil. O clube envolvido, não estou falando do Operário, mas muitas vezes o clube local que cedia o jogo, eu até entendo, porque já é tanta coisa que os caras têm que correr atrás, sabe? E acaba ficando em terceiro, quarto plano, né? Mas eu penso que os clubes têm que ver que a transmissão do jogo ali, para mim, eu acho que, tipo, aqui, até para quem faz o campeonato, a transmissão dos jogos o campeonato acho que tem que ser feito hoje, o esporte tem que ser hoje, focado na mídia. Acho que a mídia tem que. A mídia que você vai fazer uma competição, a tua mídia tem que formatar o teu campeonato. Não adianta você fazer um campeonato de qualquer jeito, fazer um completo de qualquer jeito lá tal, e aí depois. Porque você não vai ter um retorno legal. Eu vou dar um exemplo para você. Os jogos aqui em Coxim, por exemplo. Os caras marcavam um jogo para as partidas que a gente teve aqui no ano passado, foram praticamente todas durante a semana, 3 horas da tarde. Mesmo já era final da pandemia, né? Não tinha gente em casa para assistir. O pessoal tinha que pagar o ingresso lá, no valor que era 10 ou 15 reais também. Enfim. E para ir 3 horas da tarde, sair de serviço mais cedo, para ir lá acompanhar uma partida num sol quente. Às vezes não é a melhor estrutura do mundo, só porque o time teria vantagem de estar mais acostumado com o calor. Se você marcar um jogo para 18 horas, 18 a 19, como é em Aquidauana, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que tem que elogiar, né? Todos os jogos da Aquidauana nem são nesse horário, entre 18 e 19 horas, mais ou menos. O pessoal sai do trabalho, vai, enche lote, aí acho que até para o patrocinador, para o apoiador local, vale a pena. Aí o que eu penso é o seguinte, você vai querer
dar uma mídia melhor para o seu time, ou você vai querer compensar suas limitações técnicas para matar os caras no calor? E você não entende, né? E quem está assistindo pensando da maneira de mídia, quem vai assistir, com todo respeito, assim, a um jogo aqui entre União do João Alberto contra o Atlético Maraginas lá às 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Aí tudo pega horário e dia de jogo da Champions League, por exemplo, como você tem muita audiência, né? Então, assim, você sai da minha casa, legal, mata-mata da Champions, por exemplo, um jogo. Você entende? Eu acho que você tem que procurar o fã, aquele fã que não está no esporte, porque assim, eu pensando em Campo Grande, os apaixonados em Campo Grande já estão todos no estádio. Você tem que buscar um público novo. E esse público novo vai trazer o seu dinheiro novo. Aí um patrocinador novo. Tem uma pessoa ali que tem uma empresa massa, só que começa a se envolver com o pode investir, vai patrocinar, vai tirar o comercial, vai ajudar até o próprio organizador local. Mas é isso, eu acho que tudo mais do campeonato já tem que estar de uma maneira você fazer a medida, lembrando o seguinte, né? O futebol local aqui ficou anos e anos com a principal TV do Brasil, né, que é a Globo. A Globo tinha um programa em nível nacional, né, que as transmissoras faziam a cobertura do futebol local, né? E com a saída dela, querendo ou não, por mais que não seja aquele público dedicado, né? Não tem nem como comparar, né? Talvez alguma mídia social aí, em certo momento, vai dar um retorno maior. Você tinha 2 horas de um domingo ali, das 3 às 5 horas da tarde. Por mais que o pessoal não quisesse consumir, acabava consumindo. Não, você tem toda a razão, com tudo que você falou. É uma coisa que eu bato na tecla, né, realmente, e vai muito dessa questão de prioridade, né? Ah, mas por que que o jogo foi marcado para as 3 horas da tarde? A gente tem que sempre lembrar que os clubes, eles têm ali uma reunião, né, antes de qualquer campeonato, que ela é feita no ano anterior. Já tivemos aí esse encontro dos clubes, e então foram os clubes que aceitaram jogar naquele horário, né? Tipo, se alguém questionou, vivemos numa democracia e aceitaram, os clubes aceitaram. Agora, é uma coisa que, como você falou, é ruim para o torcedor, é ruim para a mídia, é ruim para o patrocinador, é ruim para todo mundo, porque assim, se você faz um jogo do campeonato estadual às 3 horas da tarde, ou pela manhã que seja, o que eu já vi fazer também, jogo de manhã, rodada dupla no Morenão, 2 jogos, a gente, foi um caso esse ano, a gente fez ali um jogo, se não me engano era ABC e Operário, mando do ABC, e na sequência teria Comercial e Sérgio Chapadão, rodada dupla no Morenão. Só que a rodada dupla fez com que o jogo do Operário fosse mais cedo. O jogo do Operário, se não me engano, era às 4 horas da tarde de uma quarta-feira. Mas o mando era da ABC. O Operário teve que concordar. A gente sabia que o Fabinho, né, como é conhecido presidente do ABC, ele não depende de federação, ele tem ali recurso próprio, e o clube é um clube que investe muito na base, não prioriza o futebol profissional, então ele Talvez seja o clube mais sustentável, né, Lucas? Talvez seja o clube mais sustentável aqui do estado, né? O clube mais sustentável na questão da base, né? Talvez ele, o Náutico ali, o Grêmio Santo Antônio já teve um pouquinho melhor, hoje não tá tanto assim. Eu acho que hoje a União BC e o próprio Náutico estão ali brigando ali sempre. O Santo Antônio também sempre faz um projeto legal, né? Mas são os principais clubes da base, né? Mas o ABC prioriza muito a base, tanto que já vem aí ganhando aí há muito tempo o campeonato estadual sub-20, que era sub-19, que dá vaga à Copa São Paulo. Se não me engano, são tricampeões consecutivos, né, do campeonato estadual, isso seguidamente, né? Então, é uma referência na base, é um clube que investe na base, que tem interesse em vender suas joias e ter um recurso
um recurso próprio, né? E consegue isso já há algum tempo. E eu sempre fui um apoiador da base, né? Eu sempre acho que é uma das coisas que eu bato na tecla, né? A gente sabe da dificuldade, né? É aquela coisa, você tem que ter alguém para plantar para você colher lá na frente, né? E como eu falei, a questão do imediatismo, praticamente ninguém, porque é o recurso que você tem que dar para a base, que você vai investir na base, esperando que ali gere algum fruto para você vender e sustentar, né? Mas manter uma base não é fácil. Profissional já é difícil, você dirá a base, né? E a base, eu tô falando aí do sub-11 ao sub-21, tem competição de base. Então, é uma realidade que é para poucos. Então, são os clubes que concordam com esse horário. É uma coisa que, por exemplo, se a gente não tiver agora no Morenão à disposição, qual é a solução? A gente tem o estádio da Cidrolândia, que lá tem refletor, né? Tem a questão dos laudos, o campo lá é muito bom, mas, por exemplo, se for levar jogo para as Moreninhas, o jogo só pode ser realizado de dia porque não tem refletor. Então, assim, já aconteceu, se não me engano, acho que 2016, eu acho, ou 17, eu não me lembro agora, mas jogo de Copa do Brasil, comercial em um time que agora eu não me lembro, 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Quem que vai num jogo de ninguém, cara? Você me desculpa, mas ninguém. Só quem mora ali ao lado na região, primeiro que a Moreninha já tem a questão que para quem mora longe da região sul da cidade, ser um estádio muito longe. Para quem mora no centro, sempre achou que é muito longe quando os jogos são realizados na Moreninha, né? Então já tem essa questão que interfere. Aí você ainda tem a questão de não ter iluminação no estádio. Pô, se não tem iluminação no estádio, a federação, o mínimo que ela devia fazer é falar, gente, a gente não tem um estádio adepto na cidade que receba jogos à noite, não vamos jogar quarta-feira à tarde, vamos levar esse jogo para sábado, para domingo, para ter um público, né? Mas, infelizmente, os clubes também aceitam. Então, se os clubes aceitam jogar nesse horário, infelizmente, cabe à mídia ter que cobrir, né? Porque para a mídia tem que, eu acho que o papel da mídia é estar ali fazendo a cobertura, independente de ela ser rentável ou não. Eu acho que ela precisa estar ali cobrindo e acho que o futebol local precisa desse apoio. Mas eu também acho que os clubes e a própria federação precisam ter esse olhar que ninguém tem, né? Ou poucas pessoas têm, que é exatamente essa questão de você abrir o leque, falar, gente, não vamos jogar ou se recusar a jogar, não vamos jogar um jogo do campeonato estadual 3 horas da tarde de uma segunda-feira. Não vai ter ninguém, cara. Acabou o final de semana um dia antes, o pessoal tá trabalhando. A não ser aposentado e quem mora ali ao lado que vai poder ir no jogo. Ou quem conseguiu uma folga no dia, mas vai ser muito pouco o apelo do público, né? Diferente quando você tem, né? Esse jogo que eu citei, no caso, é entre União e Operário, a gente poderia ter sim rodada dupla no Morenão. Mas poderia ser um jogo, como você falou, às 7 horas ou às 6 horas, a pessoa sair um pouquinho mais cedo do trabalho, às 5, já ali vai preparado para você arrumar e já ir. Poderia ter um jogo às 6 ou às 7, que terminaria e na sequência entrava, como a gente já viu, rodada dupla em outros estádios, né? Mas, infelizmente, a gente acaba sempre priorizando um ou outro, né? A gente não pensa num geral, né? Acho que o Ceni, né, não sou da época do Ceni, mas acho que o Ceni não tinha esse problema, por ter seu próprio estádio, não tinha essa questão de ter ou não o Morenão. Eu acho que os clubes, em especial o Operário e Comercial, não digo nem o ABC, com todo respeito ao ABC, mas o ABC não é um clube que prioriza o futebol profissional. Eu acho que o Operário e Comercial deviam unir suas forças e buscar um espaço, né, que o próprio ex-presidente aí ex-presidente do Fundesporte falou, né, o Marcelo Miranda, que arrumaria esse espaço por conta da dificuldade que é de reformar o Morenão, né, por ser uma área federal, né, a gente sabe que é bem complicado, já saiu a verba há um bom tempo, mas que as obras já vêm
já vem aí de um bom tempo essa reforma, né? A gente teve aí uma pequena reforma, mas foi muito pouco, né? Acho que o Morenão precisa melhorar em muitos sentidos e muito para as cabines de imprensa. Eu acho que para o futebol local ser valorizado, a primeira coisa que precisam valorizar são os profissionais de imprensa. A logística que tem hoje para um profissional de imprensa fazer um jogo no Morenão é terrível. Você tem ali tomadas expostas, tem, enfim, depredação do local, é bem complicado. Quem faz transmissão sabe que não é um espaço local. A gente vai fazer jogo, a gente fez um jogo em Naviraí, pô, o espaço lá tinha tela de proteção, tinha ar-condicionado. Aqui não tem absolutamente nada, com exceção aí o patrocinador que dá aquela forcinha aí no refrigerante, na água, né, pro mínimo que a gente tem para poder ter para fazer, pelo menos hidratar os jogos. A gente sabe que muitas vezes é muito calor, né, para fazer esses jogos. Então, assim, as condições da cabine de imprensa, principalmente ali das cadeiras, é precária, é uma situação bem complicada, até porque a gente sabe que o Morenão é ali ao fundo do Morenão a gente tem ali o Lago do Amor, então a gente tem um bioma ali, a questão da fauna e flora ali, dos animais que tem ao lado, né, morcegos, enfim, e acabam arrumando ali sua área, né, de local, mas eu não estou questionando isso, eu acho que o que realmente precisa é as pessoas olharem com mais compaixão, né, para o pessoal que vai fazer, né, já que tem que fazer a transmissão, e a gente vê o próprio garotinho, já vi ele, um senhorzinho que, Aqui dá aliás, um de grande aqui da garotinho. UANA, Grande garotinho. um grande garotinho, a esposa dele que ajuda ele nas transmissões lá em Aquidauana, já vi ele fazer jogo no Morenão, cara, e ele tem dificuldade de locomoção, ele é um senhor de idade, ele tem que subir escada e ir lá em cima, lá, porque lá na última cadeira, né, não tem um espaço, assim, que ajude, não tem vamos dizer assim, um espaço que ele possa ir lá, vir com a cadeira de rodas para subir, não, é só escada, só na descida que ele tem ali, é tudo escada, né, não tem uma parte que seja adaptada para um deficiente, por exemplo. Então, é preciso repensar o próprio projeto do estádio, né, em alguns pontos. E isso não já é preciso não só interesse do poder público, como precisa a própria UFMS se interessar por isso, né, porque enquanto a gente tiver o Morenão dentro de um espaço federal, a gente vai ter sempre essa dificuldade. Todo ano a gente tem essa questão, né? Vai ter o Morenão, não vai ter o Morenão. Então, acho que os clubes precisam pensar um estádio dentro da realidade do futebol hoje, né? É claro que eu sou um saudosista do futebol, é aquele ditado que o pessoal pegou muito, saudade do que não vivemos, né? Eu sou um desses, saudade do que eu não vivi, porque eu queria ter vivido isso. Mas eu acho que o futebol local precisa pensar num espaço próprio. Local que seja aí da prefeitura, seja aí do governo, que ceda um terreno para que pensem na construção do estádio, que também não é uma questão imediatista, é uma questão de mais algum tempo a gente vivendo a novela do Morenão para ver se resolver o Morenão, pelo menos tem outro estádio. A gente não fica na dependência, porque tem agora um projeto de reformulação da Moreninha, que eu soube, mas pelo que eu vi era tipo 50 mil, era assim um orçamento assim, mínimo, né? Eu acho que com 50 mil ali no Estádio das Moreninhas, com todo respeito, não sei o que dá para fazer, pintar, não sei o que vão fazer com pouco recurso, né, que estão oferecendo. 50 conto aí na tua casa aí, levantar dois muros, um meio parque, não dá para fazer muita coisa não, enfim. Então, pessoal, veja alguns lances aqui do Lucas, narrando aqui. Daqui a pouquinho ele vai falar para mim de onde saiu o bordão dele, que para alguns pega meio mal. A bola, a equipe do Operário tem que ser rápida agora esse contra-ataque com o Fernandinho.
ligou a frente, agora sim Irapuã, do jeito que ele gosta pra botar pra correr, vai botar pra correr, vai jogar no meio, jogada individual, bateu pro gol! Gol! Balançou! Eduardo, joga essa bola lá dentro. Isso aí, lançou à frente, voltou, a chance do gol, balançou! Viram alguns momentos do Lucas narrando. Lucas, esse jogo contra Costa Rica foi o grande momento do Operário no ano passado? Essa vitória lá em Costa Rica? Não, na verdade não foi uma vitória, né? Foi um empate com gosto de vitória. Uma vitória, praticamente, que ali é onde praticamente a equipe se tornou para o título, né? Mas na verdade, para mim não foi o momento mais marcante. Na verdade, o momento mais marcante para mim, né, nessa caminhada do Operário até o título foi exatamente o jogo anterior, né? Que o narrador aqui acabou ficando sem voz, que ficou aí 3 dias para fazer esse jogo aí em Costa Rica. Foi na quarta-feira, eu ainda estava me recuperando da voz, que foi um jogo contra o Naviraense, foi um jogo difícil, o Operário estava dominando a partida, jogou no Morenão. Naquele momento o Naviraense era o líder da competição, o Operário, com empate, estava caindo para terceiro, que o Costa Rica tinha vencido. Então era fundamental a vitória do Operário naquele jogo, e o gol saiu aos 47 minutos do segundo tempo, o gol do Irapuã, e que aí eu lancei um bordão meu, né, que foi o talismã do Galo, que é o gol do Irapuã, e esse talismã do Galo pegou, né? Eu acho que o legal da narração, acho que é isso, né? Quando você cria alguma coisa que o pessoal curte, né? Ele fica, e saiu em todos os veículos de imprensa nos dias seguintes, né? Globo Esporte, enfim, Giro do Esporte, todo mundo falou sobre o talismã do Galo. Para quem não entendeu por que o talismã do Galo, é porque o Irapuã fez 5 gols e os 5 gols dele foi em momentos cruciais do Operário, inclusive esse que você falou contra o Costa Rica, que a gente perdia o jogo por 1-0, que esse foi o lance que na hora eu não consegui ver que foi gol, até falei que foi gol, depois eu não tinha visto, só deu para ver realmente que tinha sido gol depois que ele saiu correndo para comemorar. Na hora, assim, não deu para ver, né? Até pela própria rede lá do Starlight, então ela é uma rede esticada, né? Antigamente eu gostava muito, quem usava muito essa rede era o estádio do Beira-Rio, me lembro muito dos jogos que assisti, morei lá também no Rio Grande do Sul. A tal da véu da noiva? Não é o véu de noivo, o véu de noivo era era no Maracanã, né? Que tinha aquele que a rede fica assim, né? Esticada, o véu de noivo. Mas a rede do Beira-Rio, antigo, né? O antigo Beira-Rio ali dos começos dos anos 2000, ele usava essa rede que usa aí no estádio Laertão, que é aquela rede totalmente esticada, né? Que a bola bate ali e às vezes volta, né? E o Beira-Rio usou muito, eu me lembro muito desse tipo de estilo de colocar a rede, né? E aí, acho que por isso eu não consegui ver o gol na hora. Mas o Irapuã ganhou esse apelido, primeiro que teve um jogo, né, que a gente tinha na primeira fase ainda, foi até um jogo que
gerou aí a mudança de treinador do Operário. Foi um clássico com o Operário, com o mando comercial. O comercial vencia por 1-0 até os 44 do segundo tempo, quando o Irapuã foi lá e empatou o jogo. Ele foi um jogador que disse que estava querendo ir embora, porque tinha poucas chances com o outro treinador, e aí o pessoal falou para ele continuar, que não era para ele sair, e ele continuou e virou um grande nome, né? Depois ele fez um gol em Chapadão também, que perdia por 1-0, e ele empatou, e depois que ele fez esse gol aí, ele caiu nas graças da torcida e virou o talismã do Galo. Tanto é que fez esse gol aí, depois na final, ele que decretou aí a vitória por 3-1 e deu o título para o Operário, fazendo o último gol da vitória por 3-1 lá em Aquidauana. Maravilha. Mas, Lucas, e o seu bordão principal? Nunca rolou nenhuma piadinha ou só meu amigo internauta atento citou algo? Piadas nunca rolou, acho que pelo contrário, foi um bordão que pegou bastante, né, na graça do... Então nem vamos entrar no assunto, senão alguém vai parar e vai entender o outro significado da comemoração de gol do Operário. Enfim, e também do outro time, né? Contra o outro time também marca, você narra com a mesma intensidade, né? Sim, não na Operário TV, né? Lembrando que a Operário TV é a TV parcial, como a gente diz, né? A TV pro torcedor, para o torcedor operariano, pro torcedor operariano. Então, assim, no começo eu narrei normal, mas um dos quesitos que foi estabelecidos aí até para manter um padrão das TVs de clube era não narrar o gol do time adversário. Mas profissionalmente, aí sem dúvida, né? Independente de ser um gol de um time que a gente torce, claro que a gente tem um time que a gente torce, mas eu quando eu tô narrando, com exceção ao Operário TV, em que a gente tem esse critério, a empolgação é a mesma, porque a emoção que o torcedor quer ouvir, ela tem que ser a mesma, entendeu? E muitas vezes, e ela é verdadeira, por mais que a pessoa ache que não, pô, o cara torce para outro time, não narra com a mesma empolgação. Acho que o cara que não faz isso, ele não é profissional, né? Eu acho que pelo menos quando eu tô ali fazendo um jogo profissional, eu esqueço de fato que eu sou torcedor. Claro que a gente tem muitas vezes um jogo que tem uma torcida que tá ali, então você meio que pega ali a atmosfera do clima da torcida e você vai no embalo da torcida, pode ser que o gol saia maior, por exemplo, você tem um jogo no estádio lotado de uma torcida só, e aí você tem que trazer a emoção do outro lado do mesmo jeito, por mais que vão todo mundo do estádio te xingar, você tem que trazer a emoção igual, independente. E quando eu tô ali na cabine, eu sou um narrador, né? Eu não tenho essa questão, e sempre foi assim, sempre narrei, eu tava falando, né, desse começo, foi um sonho de infância, mas acabei não te falando como que veio esse sonho, né? Eu narrava, quando era pequeno, eu narrava jogos, eu tinha aqueles futebol de botão, acho que molecada hoje acho que nem sabe o que é isso, né? Futebol de botão era uma espécie de um objeto redondo, vamos dizer assim, que tinha um botão, às vezes era uma bolinha, um botão da própria camisa, né? Mas eu joguei muito com uns botãozinhos desse. E aí você tinha um goleiro, às vezes até num caixotinho, quando você improvisava, fazia aqueles goleiros com um caixotinho de fósforo, tinha um gol e tal, que você jogava. Então, eu adorava jogar jogo de botão, eu tinha um monte de times, uns times que era de plástico também, tinha uns oficiais, tinha uns de plástico, e às vezes eu criava time e tal, porque já tinha uns times repetidos, aí eu tinha que criar uns times lá, via procurar para saber, e aí fazia. E aí eu narrava, muitas vezes eu jogava com os meus amigos, eu narrava os jogos, mas às vezes eu jogava sozinho, né? Às vezes não tinha ninguém para jogar, ou tava de castigo, alguma coisa, eu jogava sozinho. E no videogame também, né? No videogame, nas competições, às vezes a gente ia jogar assim, aquele futebol, né? Convidado pelos amigos, a gente ia jogar. E aí, quando não tava jogando, o molecada falava, ô, narra aí o jogo aí pra gente e tal. E a gente sempre teve essa brincadeira e sempre foi um desejo meu, né?
de trabalhar com isso, porque eu sempre gostei de fazer isso. Então, acho que e isso eu narrei com a mesma empolgação, né? Às vezes ali tinha um time rival, mas ali na hora de narrar, a narração, a empolgação era a mesma. E a gente tenta ali trazer, por mais que a gente não tenha, mas a gente tenta trazer o que o torcedor gostaria de ouvir, né? E esse gol aí que contra o Irapuã, do Irapuã, né, no Operário, foi um gol que ali era torcedor puro, né? Ali sim, ali acabou o profissional, né? Futebol, ali a gente tá torcendo, né? A gente tem que fazer uma narração parcial torcendo pro clube, né? Porque é o trabalho nosso, depende daquilo. Mas ali naquele gol ali acabou o profissional, porque a torcida adversária tava provocando muito no chat, aí o comentarista pegou pilha. Aí, quando saiu o gol, foi aquela explosão. Tanto é que ainda teve mais uns 3, 4 minutos. E eu continuei falando do gol, só queria que o jogo acabasse, né? Foi bem engraçado. Hoje eu vendo, eu sempre mostro esse vídeo e dou risada, né? Porque foi, assim, um momento que o torcedor virou o extremo da situação ali. Mas é o que faz parte, né? Cada TV tem, assim, o seu modo de trabalhar. O meu tem emissora, né, de clube que não só não narra o gol do adversário, como xinga e tal. Não é o meu perfil, não gosto de provocar o adversário. Talvez, assim, falar que expressar para a pessoa que ela pode assistir o jogo ali, mas que ela tem que ter a total consciência que a transmissão é da Operário TV e que a narração vai ser para o torcedor do Operário. Se o cara quiser assistir o jogo, ele não tem onde assistir, ele vai ter que aceitar aquilo ali, né? E é engraçado que às vezes a gente recebe, assim, vai em outros lugares, né, como tem que viajar, e lá em Costa Rica eu encontrei um torcedor lá, estava assistindo o jogo na ida aqui, e a gente foi, vou jogar lá. Aí ele falou assim, pô, assisti a transmissão lá, você narrando lá, você é muito chato, não sei o quê. E aí o torcedor pega a pilha, né? Mas assim, a gente tem esse tipo de situações que a gente, por estar ali representando a torcida e por estar representando o clube, que no caso é o Operário TV, a gente também passa por uns apuros, né? Tem que jogar no interior, os caras sabem que a gente vai lá, muitas vezes, às vezes o pessoal não faz muita questão de a gente fazer os jogos, e como já aconteceu da gente fazer jogo dentro da torcida adversária, no meio da torcida adversária, que foi o caso desse gol aí, inclusive até, entre aspas, assim, fiquei feliz de não estar com a minha voz, assim, primeiro de não ter visto o gol, de fato na hora, assim, para narrar com aquela explosão. E segundo, que a minha voz não estava tão boa assim. Então, eu narrei assim do jeito que deu, não. Depois ouvindo, às vezes eu costumo ouvir para ver se realmente não ficou ruim, né? Às vezes a gente não tem a real noção e não ficou, mas a minha voz não estava nas melhores condições. Para mim foi até bom, porque a gente estava no meio da torcida do Costa Rica, né, o jogo à noite, tinha até prefeito da cidade provocou a gente lá na hora do gol, então é umas situações bem difíceis que a gente passa também. Foi nesse jogo que choveu forte, até caiu a transmissão porque acabou a luz, ou foi em outra fase? Não, esse jogo que acabou a transmissão foi a estreia da competição, foi o primeiro jogo. Esse jogo foi uma vitória do Costa Rica, foi 2-1 para o Costa Rica. Também, né? Foi o jogo que choveu muito, choveu, parecia que não ia chover, aí começou a cair um toró e aí deu apagão, apagou tudo. Aí tem a questão, os jogos em Costa Rica tem a questão da segurança, né? Já tivemos alguns casos aí da rivalidade está crescendo muito, de Operário e Costa Rica. A gente vai fazer jogo lá e a Operário já passou por alguns jogadores e comissão técnica já passou por algumas situações difíceis. E esse ano a gente teve uma situação complicada em Naviraí, né? A gente foi jogar um jogo lá em Naviraí à noite e o presidente, né, o presidente Estevam, acabou sendo agredido lá, né, por um torcedor do Naviraí, uma confusão lá, ainda bem que não durou muito tempo, né, o pessoal estava discutindo lá, os nervos ficaram à flor da pele, mas a segurança chegou e controlou a situação.
Mas é o tipo de situação que a gente sabe que pode acontecer, né? Infelizmente, nem todo mundo entende o futebol como o esporte deveria ser tratado, né? A gente acaba ali na explosão do jogo, acaba esquecendo que o adversário não é seu inimigo, né? É apenas o adversário, porque o jogo é assim, né? E é um ponto importante, né? No meio de todo esse futebol de sobrevivência, mesmo os principais clubes, né? Acredito que mesmo o próprio Costa Rica, né, que talvez seja o grande investimento, né, tem suas dificuldades ali, né? Mas como é que você vê a questão da cobrança, né? Porque a partir do momento que você é jogador profissional, é como uma profissão, né? A não ser que esteja um clube ali que às vezes os caras estão indo jogar ali sem receber, ou trabalham de dia e aí só treinam à noite, às vezes não tem nenhum vínculo, né? Aí você pode até olhar de uma outra maneira, né? Mas a partir do momento que o jogador é profissional que recebe, tem todo esse trabalho de logística, é importante, né? O jogador toma café da manhã, almoça, come à noite, tem um lanchinho, e assim, Se hospedam. uma coisa que eu vejo muito, né? As pessoas comparando o futebol amador, às vezes até falam no quesito assim, do profissional, ó, o time de amador ali que joga a Liga Terrão ali é melhor que esse coisa. Tipo assim, e eu talvez seja uma das pessoas, né? O pessoal que acompanha a bola rolou há pouco tempo, talvez não saiba, mas eu comecei cobrindo os amadores, os terrão aí para cima e para baixo, assim. Para começar, não tem nem como comparar, porque o que se joga no terrão é uma outra modalidade, é 8 na linha. Para começar, é isso, né? É a mesma coisa pegar o futsal e falar, ó, sabe, é outro, é a mesma coisa pegar motocross e comparar com motovelocidade, ou pegar automobilismo e comparar com você usa as mesmas ferramentas, né? Só que o campo é reduzido, também nos jogadores. Só que o ponto principal para mim é o seguinte: você tem toda uma logística para você ter um jogo profissional, tem que seguir todo isso aí vai dinheiro, você tem que pagar o aluguel do estádio, no caso das equipes de Campo Grande, né? Quando não tem uma parceria com alguma entidade pública que é dona dos estádios, né? Ou privados. Ou seja, diferente de você juntar 10 caras aí, dar 100, 200 para cada um, terminou o jogo, paga a maior para cada um, os caras vão para um outro jogo, tchau, perdeu, tá eliminado. Muito obrigado, valeu. E isso é uma coisa que as pessoas têm que parar para ver, né? Que talvez se os clubes não tivessem essas obrigações, né? Talvez eles teriam dinheiro para pagar muito bem os caras, pagando bem os caras você consegue produzir jogadores melhores, mas se você não tiver essa infraestrutura, esse gasto, não funciona, não tem futebol profissional. Esse é um ponto muito importante, né? Agora, se, por exemplo, se o evento é mal organizado, se o evento não é do nível, aí é uma outra história, né? Só a gente tem que pontuar isso. Mas, assim, como você vê essa questão da cobrança, você como narrador, você trabalhando com um dos maiores grupos aqui do Centro-Oeste, né? Um dos grandes clubes de futebol de Mato Grosso do Sul, porque o jogador tem tudo isso à disposição e aí às vezes não tem aquele só que tem vários fatores, às vezes o cara machucou na pré-temporada, aí às vezes o cara está com um problema pessoal. Nós sabemos muito bem que a questão psicológica hoje, né, também que além de tudo, né, às vezes outro cara entra mal, às vezes você citou o exemplo de um jogador aí, às vezes é falta de confiança, às vezes a maneira como ele joga, como que você faz toda a conta para colocar na a crítica de um comentarista, crítica do torcedor, entende um jogador. Olha, eu acho que o torcedor, como eu falei, ele vai ao estádio, no momento que ele está no estádio, ele tem direito de cobrar. Eu acho que tudo tem limite, né?
Eu acho que não é que tem que cobrar com agressão, tem que, entendeu, xingar, não é isso. Eu acho que é diferente. Você está falando do Operário, o Operário carrega muito, né, esse peso. Infelizmente, o Operário já foi um dos melhores clubes do Centro-Oeste, o Operário não é mais. A gente tem uma realidade de torcedores saudosistas, né, que recordam ainda o Operário nos seus anos dourados, mas a verdade, como você falou, né? Às vezes vai jogar lá, o time tal lugar é melhor lá da minha vila, igual você falou, o cara joga ali, e é outra modalidade, principalmente que às vezes o jogador ele nem tem a condição física, mas ele tem talento com a bola, e o tempo de jogo, aí você pode falar melhor, não é o mesmo também, além de ter reduzido o campo, o tempo de jogo não é o mesmo, e como você falou, ele acabou o jogo ali para tomar a cerveja dele e ir embora para casa ou ir para outro jogo, enfim. Não é uma realidade do futebol profissional, né? Ou semi-profissional, se você quer dizer que o futebol daqui não é profissional porque tem clubes profissionais, né? Desde 73, a gente sabe que Operário e Comercial já não são mais clubes amadores. Então, a gente tem futebol profissional. Se é praticado profissionalmente, aí já é outro ponto, né? Só para deixar claro isso. Mas é outra realidade porque o jogador tem que treinar, o jogador tem que deixar a família, o jogador tem que muitas vezes abrir mão de certas coisas por um princípio, por um ideal. E acho que o que faz, tanto é que para mim o que faz um clube vencedor não é só orçamento, porque se fosse orçamento, Costa Rica era campeão, né? O Costa Rica ano passado tinha um maior investimento, tinha o apoio da prefeitura, e o pessoal está ajudando, investindo, tem o patrocinador, mas não é só isso, né? O futebol não é uma ciência exata, e aliás, o bom do futebol é exatamente isso, a paixão do futebol é exatamente essa. É um esporte que muitas vezes você pega, sei lá, um jogo de basquete do Dream Team, tô falando logo o extremo de basquete, os caras jogam 30 jogos contra um time daqui e não ganhar os 30 jogos. Ou se acontecer um caso muito raro deles errar a cesta e perder um jogo. Agora, no futebol não é assim. No futebol, às vezes, você tem o melhor time, o maior investimento e você perde, né? E o bom do futebol é isso. Tanto que tem as casas de apostas, como você falou, né? E eu acho que a pessoa tem que saber diferenciar, porque ali o jogador, ele recebe para isso. Eu acho que a partir do momento que ele se dispôs a estar ali, e ele está jogando num clube que tem a grandeza que tem, jogar num Operário, por exemplo, ele tem que estar ciente que ele vai ser cobrado. A gente teve um caso esse ano, né, um ponto que acho que foi um divisor de águas. Foi o momento em que o Operário estava instável na primeira fase, com o treinador anterior, antes de assumir o Celso, e a torcida do Operário foi até o clube fazer uma reunião. Inclusive tem um registro dessa reunião, que foi passado para falar não só do estadual, como o futuro do clube, né? E falar, quem que vai assumir a gestão, né? Que agora foi assim, negócio dia 1º pelo Coronel Nelson, mas até então não tinha candidato, como que vai ficar a questão do IP, enfim. O torcedor foi lá para cobrar também desempenho, entendeu? Mas o próprio presidente falou assim, vocês têm direito de cobrar quando é válido. Agora, tudo tem limite, vocês não podem chegar aqui e xingar o jogador, o jogo tá 4-0, estão ganhando o jogo e o torcedor xingando. Então, assim, tem que ter um limite, né? Tudo tem que, assim, ser dentro do natural, né? Não pode estremecer demais. Mas, aquele momento ali, a torcida foi lá e falou, quero que vocês honrem a camisa que vocês estão vestindo, saibam da história que o Operário tem e deem o seu melhor. Vocês estão aqui porque para dar o seu melhor, porque o atleta ele também tem que abrir mão de muita coisa. Às vezes o jogador está num clube até melhor, mas ele pega e vai para um campeonato desse, por exemplo, o cara está na 2ª divisão do Campeonato Goiano, como a gente teve ali, 3ª divisão, e veio para cá com a proposta de ser campeão, de, né,
levar uma galeria, de levar um título para o currículo dele, enfim, o propósito. Né? Saber que o clube também, quando ele contrata um jogador, ele também depende do jogador. Né? Do mesmo jeito que você está falando que o jogador almoça, toma café, viaja, se hospeda, né? Tudo tem custo, né? Até o próprio treinamento, hidratação, alimentação, as próprias coisas de massa tem que ter o isotônico. Então, assim, tudo isso é custo. A própria luz do clube tem que pagar, água, enfim. Ele tá lá, ele tem que ter essa consciência. Eu acho que o jogador tem que ter essa consciência que ele tá lá defendendo um clube e que o clube, quando ele vem para cá, o recurso dele é limitado. Né? O Operário tá uma situação um pouquinho melhor, entre aspas, porque conseguiu uns patrocinadores legais, então, assim, já esteve na minha época, parece que é muito tempo, mas em 2017, quando eu estava, não era a situação que vive hoje, né? Aí pode falar, mas o Operário não pode viver só de campeonato estadual. Também acho que um time como o Operário tem que pensar grande, mas para a gente pensar grande, a gente tem todas essas questões que a gente falou aí, alguém precisa ajudar os clubes, né? E isso gera custo. Para contratar um elenco, tem que ter um orçamento tanto, né? Para você, se você quer investir bastante, se você quer subir, você tem que investir. E investir não é sinal que vai subir. Investir não é sinal que vai ser campeão, né? Mas você tem que dar o seu a mais. Eu acho que o time ou o clube ou o jogador que quer ser campeão, ele tem que dar um a mais. Ele não pode ficar num conformismo. Eu tô jogando no Operário, o maior do estado, eu ganho meu salário e tá tudo bem, tô no banco de reservas e tá tudo bem. Não, o cara vai ficar feliz de estar no banco de reserva. O Irapuã queria ir embora porque ele estava no banco de reservas, ele estava insatisfeito, ele queria ir embora. Mas aí também cabe a diretoria também pensar nisso. Foi um momento que a diretoria ele teve a difícil missão de decidir se ia ficar com o treinador ou mudar, e decidiu mudar, que é uma coisa sempre difícil, porque cada treinador tem um jeito de pensar, né? O elenco tem que entender o que o treinador quer passar, às vezes o jogador se desentende com o jogador, então assim, por eu, no caso, ter vivido ali dentro, a gente sabe como que é, né? Jogador que tem vaidade, jogador que acha que é estrela, jogador que está começando, enfim, é uma série de coisas. Você tem que reunir aquele grupo em prol do que vai ser melhor. Vocês vão ser campeão no Operário, vão lutar por isso. Se não for campeão, lutem até o final. Ano que vem, se vocês forem convidados, ano que vem, futuramente, vocês podem jogar um Campeonato Brasileiro, podem jogar uma Copa do Brasil, pode jogar uma Copa Verde. Então, assim, o jogador também tem que pensar na própria carreira, né? Ele não vai vir jogar só por jogar. A gente tem que lembrar, para quem não se lembra, o Operário foi campeão em 2018, depois de 21 anos, uns 3 meses de salário atrasado. Segundo um jogador revelou, o Igor Vilela falou lá que tinha o salário atrasado, não sei se era 2 ou 3 meses, mas os salários estavam atrasados, nem por isso o jogador deixou de honrar o compromisso dele, né? Mas a gente sabe que o jogador também precisa pagar as contas, que as contas não esperam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da cobrança. A gente não pode só cobrar porque o cara joga no Operário. Em cobrar quando o rendimento que, tipo assim, contratou um time que tinha uma expectativa muito alta e não está rendendo. Eu acho que aí você precisa chegar lá e conversar, pessoal. O que está acontecendo? Qual que é o problema? Está tendo um desentendimento interno? Tá alguma coisa que tá deixando a desejar? Por que vocês não estão? Porque a gente sabe que vocês podem render mais do que isso. Eu acho que dentro disso, dentro de, assim, ter uma cobrança para um bem maior, eu acho válido. Eu só sou contra a pessoa ir lá, no caso, no meio de trabalho e depredar tudo, entendeu? Aí eu sou contrário, eu acho que já extrapola. A mesma coisa eu chegar
aí na sua casa, você trabalha, você faz uma matéria lá do meu time, eu vou lá na sua casa e destruo tudo. Não faz nenhum sentido, é o seu local de trabalho. Protesto, quando você vai lá gritar, se expressar, por mais que ele seja ofensivo, dependendo da situação, vai lá. Mas a partir do momento que vai para agressão, que você invade um local do um jogador, ameaça o jogador, aí já extrapola tudo, aí já não é mais futebol, aí já é bagunça, né? Beleza, vamos caminhando aqui para o final, Lucas. Quero agradecer sua participação, né? Lembrando que nós gravamos na quarta-feira, dia 4 de janeiro de 2023, estreia do Operário, Lucas. Estreia do Operário vai ser aí na sua cidade, em Coxim, dia 22 de janeiro. Eu acredito que eu esteja aí para fazer a transmissão, a gente está elaborando aí os últimos ajustes para a gente fazer a transmissão aí em Coxim. Maravilha, maravilha, que dê tudo certo, né? Um abraço para o Rodrigo, né? Imagino que ele ainda esteja no projeto, cara que nos ajudou bastante ano passado no Campeonato de Futsal na Taça Bola Rolou. Infelizmente, aí por algumas situações, né, que não vem ao caso, que agora a gente não cobre mais futsal como eu queria antes, está criticando o projeto. Um deles é o ABR Esporte, então a gente deve ter novidades nos próximos dias aí, mas semanalmente você sempre está trazendo uma personalidade aqui do esporte sul-mato-grossense e outras modalidades aí que a gente acompanha, outros nichos, explorando aqui. Foram anos e anos que a bola rolou, mas chega uma hora que a gente tem que mudar o ciclo, né? Tem que virar a página, né? E lembrando, né? O esporte aqui no estado é de sobrevivência, né? Mas tem que ver pelo lado positivo, né? Como está citando até o próprio Operário, há 6 anos, né? 5, 6 anos, estava numa condição, hoje já está numa condição extremamente melhor. Claro, a gente tem alguns pontos, né, para perguntar, né, porque como eu citei para vocês, não é a minha praia, a gente não vivencia o futebol profissional, né, a gente tem algumas impressões, conversa com várias pessoas, mas tem pessoas aí como o nosso amigo Claudio Severo, tantas outras tanta gente da crônica esportiva, né, como é chamada aqui no estado, né, que acompanha aí, que tem essas pessoas aí que às vezes tirando dinheiro do bolso aí, indo no amor e na aventura, né? Conseguem trazer para vocês aí o futebol profissional, né? Nós, quando for também o último caso, a gente vai estar também tentando ajudar de alguma maneira, mas, mais uma vez, não é a nossa praia e tem muita gente boa, capacitada, mexendo com isso aí. Mas, Lucas, sua última colocação final, alguma coisa a gente esqueceu de falar. Nem vou entrar muito no mérito do futsal, porque mais à frente eu te convido novamente para você falar um pouco, né, também sobre essa experiência no futsal, né? Um abraço para o Edgar, né, que é a pessoa que estava à frente. Grande Edgar, Nazaré, um abraço para ele. E também, pelo que a gente ouve aí, eu falei para o Severo, né, que tem uma salinha lá no céu guardada para a gente ouve aí, o Edgar também tem um... tem sim. Porque fez milagre aí. Também abraço para o Luiz Gustavo e para todas as meninas aí do time do Operário aí, a Amanda Caroline, né, o DEC Operário, na realidade, né, na parceria aí com a equipe que era de Douradina, né, muito tradicional, é um clube amador de muitos e muitos e muitos anos lá do futebol amador lá. Teve título estadual da federação masculino já, é uma equipe muito tradicional que fez essa parceria, tem afiliação, né? E aí com o Operário fez um grande trabalho nos últimos anos aí, e é isso aí. Mais alguma colocação, Lucas? Não, acho que foi tudo falado. Primeiramente, quero agradecer aí o seu convite, né, de estar aqui no seu programa, fico muito feliz e me sinto privilegiado de ser o primeiro convidado de estar aqui, com tanta gente boa aí no nosso esporte, como a gente falou, esporte de sobrevivência, mas que eu e muitos colegas fazem com muito amor, né? Eu queria muito frisar isso, que a gente valorize os profissionais que fazem esse trabalho. Eu não vou entrar no mérito também da sua saída lá da bola rolou, a gente sabe o que aconteceu,
mas acho que quem perde é a modalidade, né? Porque você sempre foi um cara referência para quem está começando como eu. Eu acho que quem está começando e quer entrar nesse meio e realmente é apaixonado por esporte, entre porque vale muito a pena. Finalizando aí a questão que você falou aí de algum ponto que eu queria falar, a gente falou agora da questão da cobrança, falar que, por exemplo, há 10 anos atrás, né, se a gente for ver, o Operário era um clube que estava fadado a fechar as portas, né? Um clube que ficou 2 anos punido e que disputou o campeonato aos trancos e barrancos e não conseguiu acesso, né? Foram aí de 2009 até 2015 aí 6, 7 temporadas aí de sofrimento aí do pior momento da sua história. E eu acho que o Operário hoje está resgatando, né, aos poucos a sua história. Eu acho que, claro, vai demorar um tempo considerável, porque precisa de apoio, mas tem gente esforçada e tem gente que quer mudar esse cenário, não só para o Operário, mas para o futebol do estado, que vive uma situação bem, bem difícil, né? A gente espera que esse cenário mude. E, mais uma vez, agradecer o convite, fiquei muito contente de estar aqui, foi bem legal participar aí desse, nem considero uma entrevista, mais um bate-papo, e quem não conhece aqui o Hélio é uma amizade que a gente construiu aí em pouco tempo, acho que é um profissional que trabalha aí, agora está aí nessa área, na área dele aí em Coxim, fazendo um trabalho bem bacana, ele sempre fazendo um trabalho diferenciado também, parabéns pelo trabalho e agradecer a audiência da galera que está acompanhando aqui no BR Esportes, e quando quiser o convite, se for feito o convite, eu estarei sempre à disposição, se eu tiver à disposição, estarei aqui com vocês. Perfeito, Lucas, muito obrigado. Vamos ver se a gente traz o Lucas mais uma vez. A gente tem interesse até que aqui no nosso canal tenha alguma coisa relacionada ao futebol profissional, só que, como o Lucas sabe, é tempo que você gasta, planejamento, e assim, as pessoas... Eu penso que você, para fazer qualquer coisa, tem que estar muito bem estruturado, e eu acredito que até um dos motivos de eu nunca ter focado na cobertura do futebol profissional é que você precisa de uma estrutura. É diferente de qualquer outra modalidade. Você tem 5, 6 jogos um em cada canto, e é só um jogo em cada canto. E cada lugar já tem as pessoas que cobrem, mais uma vez, tem muita gente boa e que faz a cobertura aí. Eu não vou citar aqui, porque senão eu vou cometer injustiça. Eu citei o Severo como um exemplo, né? Cara que com certeza aí merece muito mais reconhecimento que tem, né? Acho que o pessoal aí da mídia aí, que tem como patrocinar um veículo, eu patrocinaria o Severo. Beleza, galera? Obrigadão, até mais, e é isso aí. Qualquer coisa, qualquer palavra citada, a responsabilidade do Lucas. Tá gravado aí, não tem o que fazer, mas mais uma vez agradecendo o convite e um abraço a toda a galera que curte o BR Esportes. E dirigentes, pelo amor de Deus, sem mexer com o negócio de aposta de casa esportiva aí. De escândalo. Por favor, né? Aí já é difícil fazer o campeonato, ainda quando acontece essas coisas, bem... desanima um pouco, mas com fé em Deus a gente vai fazer um bom trabalho aí, torcer para que não ocorra acontecimentos como esse. Beleza. Até mais, amigos.